Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma vez para poder estarmos desfrutando do último capítulo deste livro, Como Pastorear o Rebanho de Deus. Sejam todos bem-vindos, todos vocês que estão nos assistindo neste momento, que não se inscreveram no canal da igreja, se inscreva, dê o joinha ali embaixo, tá, desse vídeo. Dê um joinha que assim você vai estar ajudando o canal da igreja, amém? Ajudando a propagar mais a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, amém? Então, como hoje eu estou com a última mensagem, o último capítulo deste livro, né, estarei falando brevemente sobre todos os capítulos, desde o capítulo 1, né, até o capítulo 6, que é o capítulo que eu vou falar hoje, amém? Vamos dar só para a gente poder lembrar, né, de todas as mensagens que já foram faladas. Vou falar um pouquinho sobre cada título, né, sobre cada capítulo. Vou falar um pouco bem breve sobre cada capítulo, amém? Então, como vocês se recordam, espero que se recordem da mensagem do capítulo 1, né, sobre os modelos do rebanho. Falou sobre os modelos do rebanho. E os itens principais, irmãos, desse capítulo, eu vou ler, tá? Vou usar minha colinha aqui, amém? Nos mostra como devemos ser, nos portar como líderes, né? Ter uma visão, né? Nós precisamos, como líderes, nós precisamos ter uma visão que nos guie, né? E esse foi um dos temas também muito importantes desse capítulo. Precisamos ter uma visão e responsabilidade, amém? Um líder, um pastor, né? Aquele que está conduzindo o rebanho do Senhor, ele precisa ter responsabilidade. E precisamos rever o nosso papel na igreja, né? Nós, como corpo de Cristo, precisamos rever o nosso papel na igreja, amém? O que mais que ele falou, né? Entender um pouco sobre a humanidade, né? Esse capítulo falou sobre nós entendermos sobre o mundo que nós estamos vivendo, né? As pessoas, sobre a humanidade no geral, né? Esse fardo que tem sido colocado sobre a humanidade, né? Pessoas que não têm o Senhor, né? Eles levam para si um cargo muito pesado, um fardo muito pesado, amém? E o mundo está numa situação, irmãos, deplorável, né? O mundo hoje se encontra numa situação deplorável. E a solução para tudo isso, para todo esse caos, é o próprio Senhor Jesus, amém? Esse foi, assim, bem resumido o capítulo 1, né? O capítulo 2, né, fala assumir a nossa responsabilidade, amém? Esse capítulo foi até eu que falei dessa mensagem, capítulo 2. Amém? Nós precisamos, irmãos, como ministros do Senhor, assumir a nossa responsabilidade, né? Talvez você já está por muitos anos na igreja do Senhor, né? Mas sempre ali por trás, ali nos bastidores, não quer, né? Sempre ver os irmãos fazerem as coisas acontecer, claro, né? Debaixo da autoridade do Senhor, né? Mas assim você fica lá, só vai, ouve a palavra, volta para sua casa, né? E vida que segue. Mas eu quero te dizer, você como cristão não tem que ser assim. Você como ministro da Nova Aliança, você precisa chamar a responsabilidade para si. Porque o Senhor te chamou para algo. Você é parte do corpo. E cada parte no seu corpo tem uma função. E você também tem uma função no corpo de Cristo. Então nós precisamos, né, assumir a nossa responsabilidade, né? Aí falou também um capítulo muito importante um item muito importante desse capítulo, fala sobre servir em coordenação com o Senhor, né? Nós precisamos, né, carregar esse fardo junto com o Senhor. O Senhor diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então você precisa carregar isso com o Senhor, servir em coordenação com o Senhor, amém? Senhor Jesus. E precisamos ser renovados e ser criativos, né? As coisas no mundo, irmão, se atualizam, tudo vai se atualizando, né? E talvez a gente fica com essa mente fechada e a gente não se atualiza, né? Não se renova, não pede a renovação do espírito,
as coisas vão mudando, irmãos. A essência é a mesma, mas as formas de abordar, às vezes, vai mudar uma pessoa, as formas de você pregar o evangelho tem mudado, tem se atualizado, e nós precisamos, né, ter essa mente aberta para essas mudanças, para a necessidade atual do momento. Amém? Basicamente, esse foi o capítulo 2, né? E o capítulo 3, que fala um grande milagre. Um grande milagre, né? Uns itens principais são: temos que ser guiados pelo Senhor. Amém? Nós precisamos, irmãos, é de suma importância. Não tem como nós vivermos nossa vida sem ser guiados pelo Senhor. Não podemos ser guiados pela nossa própria carne, pela força do próprio braço. A nossa suficiência vem de Deus. Amém? Senhor Jesus, falar do grande sacrifício e da humilhação que o Senhor sofreu, né? Esse foi um dos itens também desse capítulo, né? A humilhação, né? E o sacrifício do Senhor, amém? E nos mostra Cristo como pastor e bispo das nossas almas. Quero te dizer que se você é um desigrejado, né? Você diz que aceitou o Senhor, né? Mas quero te dizer, você precisa congregar e você precisa receber o Senhor como pastor e bispo da sua alma, amém? Nós temos um sumo pastor, né? Um pastor supremo, que é o Senhor Jesus. Nós temos os irmãos responsáveis na igreja, porém nós temos um pastor principal, que é o Senhor Jesus, amém? E você precisa receber esse Senhor como seu pastor. O pastor é aquele que dá direção, é aquele que te guia, né? Que te corrige e que te supre em todas as suas necessidades. Amém? E o que mais? No capítulo 3, falou também servir sem esperar reconhecimento. Né? Nós precisamos, irmãos, tem aqueles que não servem, não fazem nada, porém tem aqueles que servem, mas sempre esperando o reconhecimento, esperando um elogio, esperando ser exaltado pelos homens. E essa é uma atitude também muito errada. Assim como não servir, mas servir dessa forma também é muito errado. Nós precisamos esperar a recompensa somente do Senhor. Né? Se você faz algo, né? Se você faz algo e você recebe o aplauso dos homens, pronto, você já recebeu a sua recompensa. Deus não precisa te recompensar mais. Por isso é importante nós fazermos tudo no secreto, né? O que a sua mão direita fizer, a sua esquerda não vê. Né? Então, assim, nós precisamos fazer tudo no secreto, irmãos. Tudo é para o Senhor. E é o Senhor que vai te recompensar. A melhor coisa é você ser recompensado pelo Senhor. Né? O homem é falho, o homem, né, não é como o Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. E Ele sabe a melhor forma de nos recompensar. Amém? Então, Senhor Jesus. E fala também sobre o mistério de Cristo, que é a igreja. Amém? Fala sobre o mistério de Cristo, que é a igreja. E nosso padrão é Cristo. Amém? Esse foi o último tema aqui do capítulo 3. Capítulo 4, né, fala sobre amar e servir o Senhor, né, com todo o nosso ser. Nós precisamos entregar tudo ao Senhor, né, sem reservas. Ó Senhor Jesus, eu também preciso me entregar mais ao Senhor. Nós precisamos ir diante do Senhor todos os dias e nos derramar e falar: Senhor, quero me entregar sem reservas. Amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus também é outro tema muito importante desse capítulo. Ó Senhor Jesus, nós precisamos buscar as coisas do alto, né? Colocar os nossos pensamentos, né? Colocar nossa mente só nas coisas lá do alto. E fala também o item importante, que o Senhor entende o homem. Aleluia! O Senhor veio nessa terra, Ele passou por essa condição humana que nós estamos. E ele é um sumo sacerdote, né? Lá em Hebreus fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, né? Porém, o Senhor, Ele é um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, irmãos. Ele nos entende. Ele passou por essa vida humana. Ele teve essa vida humana. Ele sabe como são as coisas. Ele sabe como funciona. Nós não temos um Deus que só ficou lá no céu, né? E a gente poderia usar essa desculpa. Ah, Deus, mas o Senhor está sempre aí no céu, é tudo perfeito, tudo muito lindo. O Senhor não sabe o que eu passo.
né? A gente não tem essa desculpa mais. O Senhor veio aqui na terra, Ele sabe o que eu e você passou e passa. Amém? Senhor Jesus. E nós precisamos, né, receber primeiro isso, que o Senhor nos entende, e depois nós precisamos entender os outros e nos compadecer deles. Né? Ter empatia, ter compaixão pelas pessoas. Né? Quando a pessoa tiver um problema, não é sair julgando. Nós precisamos, né, como o título diz, como saber pastorear o rebanho, nós precisamos, né, se compadecer das pessoas, né, entender a fundo o que pode estar acontecendo com ela e poder orar por ela e ajudar ela, amém? Pedir a direção do Senhor para que você possa ajudar ela da melhor forma possível. Amém, Senhor Jesus. E o capítulo 5, né, capítulo 5 fala sobre amar o próximo como a nós mesmos. Ó, Senhor, esse é um dos grandes mandamentos que o Senhor nos deixou, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Se nós amarmos o Senhor e amar o próximo como a si mesmo, né, vamos resolver a maioria dos problemas da humanidade, não é verdade? Então, assim, esse capítulo, o título desse capítulo, né, já fala praticamente tudo, né? Se você amar o seu próximo como a si mesmo, você já vai resolver a maioria dos problemas, amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Fala sobre ter uma mudança de mente nesse capítulo, né? Nós precisamos renovar a nossa mente. Né? Nossa mente ainda ela fixa muito nas coisas dessa terra, né? Vira e volta a gente está focado nas coisas dessa terra. Por mais que a gente ore, Senhor, eu quero focar nas coisas do alto, mas daqui a pouco a sua mente já muda de foco. Então todos os dias nós precisamos renovar nossa mente e é através da palavra do Senhor, amém? Fala também outro item, permanecer no Espírito, algo muito importante, eu também vou falar nesse capítulo de hoje, amém? Senhor Jesus, eu não vou falar mais, sem mais delongas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, amém? Senhor Jesus. E então hoje, irmãos, estarei falando, né? Ou especificamente eu quero falar sobre o capítulo 6, que fala sobre perdão, amor e paz. Aleluia! Irmãos, perdão, amor e paz, né? Os itens essenciais para o corpo de Cristo é perdão, amor e paz. Né? Se nós tivermos esses 3 itens, ó Senhor, nós avançaremos muito. Né? Esses itens são os itens principais que devem compor o corpo de Cristo, né? E nós, como seres humanos, nós precisamos desses 3 itens. Senhor Jesus, eu quero ler com vocês, rapidinho, tá? Efésios 2:10. Efésios 2:10. Que diz assim. Só um momentinho, irmãos. Abrir minha Bíblia aqui. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E o 19:20 diz assim: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular. Amém? Ó Senhor Jesus, nós vemos aqui, irmãos, que esse capítulo, eu vou falar o resumo dele no final, mas vocês vão ver que ao decorrer do que eu vou falar, vocês vão ver qual é o tema principal desse capítulo. Né? O Senhor deseja, né, produzir uma obra, uma edificação, um edifício. E aqui fala que nós somos obra-prima. Né? Deixa eu ler de novo. 10. Senhor Jesus. Pois somos feitura dele. Né? Esse termo feitura, essa palavra feitura, né? Você for extrair lá do grego, ela significa também obra-prima. Né? Mas o Senhor não quer fazer uma obra-prima individual. Né? O Senhor não quer chegar lá no reino dos céus e levantar só você como um prêmio, né? E sair mostrando. Não, o Senhor, ele pensa coletivo. O Senhor, ele pensa coletivo. Essa obra-prima é todo o corpo de Cristo.
O Senhor deseja trabalhar em todos nós. Em todos nós de forma individual e de forma coletiva. Amém? Mas a intenção do Senhor é que nós chegamos todos de forma coletiva, como a igreja de Cristo, como o corpo. Não é chegar só um braço, só um pé, só a cabeça. Nós, como corpo de Cristo, o Senhor quer que chegue o seu corpo por inteiro. Amém? Senhor Jesus. Amém? E, irmãos, nós sabemos que para que o Senhor possa trabalhar esses itens que eu falei, perdão, amor, paz, através do relacionamento, né, de nós com o corpo, com os outros irmãos, né? Nós sabemos já que o relacionamento entre marido e mulher já não é muito fácil, né? Às vezes tem muita contenda, muita discussão, há muitos atritos, né? Há muitas disputas. Imagine com irmãos, né? Com a pessoa que você ama, que dorme do seu lado, muitas vezes é difícil, né? Às vezes um gosta de dormir com a luz acesa, aí outro já dorme com a luz apagada e já gera uma discussão por causa disso, né? Um gosta de ar-condicionado, outro já não gosta. E por fim, são inúmeras coisas que eu poderia falar. Então, irmãos, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é se relacionar, né? Ó Senhor Jesus. E a raiz, irmãos, a raiz de todo esse problema, né, foi falado até no capítulo anterior, é o ego. O ego é a raiz desses problemas, dessas disputas, dessas discussões. Então, nós temos um ego muito forte ainda, né? O nosso eu, a maioria das vezes, quer falar mais alto. Então, essa é a raiz dos problemas. E nós precisamos deixar isso de lado, irmãos. Nós precisamos abandonar esse ego que atrapalha a obra do Senhor, atrapalha o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, atrapalha o nosso relacionamento com os irmãos, com os colegas de trabalho. E aí ocorrem as disputas, um querendo puxar o tapete do outro, e por aí vai. Então, assim, nós precisamos deixar de lado o ego. Amém? Eu quero ler outro versículo com você. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor, eu quero ler Efésios 2, versículo 13, tá? E 14, que diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Amém? Então, ó Senhor Jesus, aqui o Senhor nos fala que havia um muro de separação, aqui falando entre judeus e gentios. E nós podemos usar isso aqui para vários aspectos, né? Às vezes isso aqui não é nem essa questão de judeus e gentios, às vezes é com seu irmão do seu lado, né? Mas o Senhor já derrubou todo o muro de separação, para que nós vivamos em amor, em paz. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, se você tem brigado muito com seu cônjuge, se você tem brigado muito na igreja, talvez com seus irmãos de serviço, ore ao Senhor, se humilhe diante do Senhor. Amém? Eu vou ler agora e você vai ver qual é a cura para esse problema. Nós precisamos se derramar diante do Senhor. Nós somos feituras do Senhor, obra-prima do Senhor. E o Senhor quer construir um edifício. E um edifício ele é construído de vários itens.
Eu sou um item, você é um item. E o Senhor precisa trabalhar em nós, amém? Senhor Jesus, amém. Então, irmãos, Efésios 3, 5 e 16 vai dizer assim: não era esse texto que eu queria ler com vocês, mas eu quero dizer que a cura para esse problema é a cruz de Cristo. Nós precisamos deixar tudo lá na cruz. Nosso velho homem, o nosso ego. Nós precisamos ir ao Senhor, diante do Senhor, e deixar tudo lá na cruz, né? E viver pelo novo homem. Oh, Senhor Jesus. Amém? Então a solução é... Qual é a solução para o seu relacionamento, o seu casamento? É deixar tudo na cruz e exercitar o Espírito. Amém? Porque o Senhor, o Espírito do Senhor habita no nosso espírito. E se nós tivermos um espírito exercitado, né, todas as coisas vão começar a fluir. Né? Nós vamos começar a deixar de lado o nosso eu. Nós vamos abrir mão de muitas coisas. Eu já vi resultado de andar no espírito, né? Coisas que talvez eu me importaria, a gente já não se importa mais, né? Como eu e com minha esposa, né? Coisas que a maioria das vezes é besteira, a gente fica brigando, mas cada vez que você exercita o espírito, que você começa a negar você mesmo, a negar a sua vida da alma, né? Acaba que você perdoa, né? Com mais facilidade. Você já não se importa tanto com aquelas coisas que são besteiras, que é só para fazer. Tem intrigas entre casais, entre irmãos. Então nós precisamos, irmãos, todos os dias, se chegar diante do Senhor e deixar tudo na cruz. Se derramar diante do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Eu quero ler, irmãos, que Efésios 3, 5, 6. Que diz assim: pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ó Senhor Jesus. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Ó Senhor Jesus. Amém. Aqui diz que havia um mistério, né? No versículo especificamente, diz assim: no 3. Pois segundo a revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Né? Esse mistério é a edificação do corpo de Cristo. Né? É uma coisa que era estranho para o pessoal de antigamente, né? Antes do Senhor Jesus. Né? Era como soasse como uma utopia. Né? Era algo, né? A união de judeus e gentios era algo assim que na teoria era bonito, mas na prática não funcionava, né? Mas através do Senhor Jesus Cristo, através da cruz, né? O Senhor veio e quebrou toda a barreira de inimizade entre a minha esposa, entre eu e os irmãos, entre eu e qualquer raça, não importa. O Senhor quebrou toda a barreira, todo o muro de inimizade. E hoje eu e você nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós precisamos cooperar juntos. Amém, irmãos? O irmão ele usou um exemplo muito interessante aqui em relação a quando a gente está mastigando o alimento, né? Ali está trabalhando as bochechas, o dente, a língua. E às vezes acontece de a gente morder um lado da bochecha, já aconteceu várias vezes comigo, morder a língua, né? E você vê que ele todo o corpo sofre. Mas o dente não fala: ah, vou tirar a língua daqui, pode ir embora, né? Vou arrancar a língua.
Ou então a língua, não, arranca esses dentes, fica só me mordendo. Não, não faz isso. Né? Não é isso que acontece. Porque um precisa do outro. E se um não tiver o outro sofre. Mas assim, quando eles estão trabalhando em união, em comunhão, tudo funciona perfeitamente, não é verdade? A gente consegue mastigar, consegue engolir, tudo certinho. Então assim somos nós. Às vezes vai acontecer, né, da gente às vezes ferir o irmão, mas nós precisamos nos arrepender, ir diante do irmão, pedir desculpa, precisa haver esse perdão, precisa haver essa vida de Deus, essa vida de Deus, a vida de Deus é isso, é amor, perdão, paz, alegria do Espírito. Então nós precisamos perdoar mais, né? A gente somos seres que guardam muito rancor. Isso é como um câncer, vai te consumindo. Nós precisamos perdoar os irmãos. Precisamos perdoar as pessoas que nos ferem. Ó Senhor Jesus, e o Senhor Jesus nos ensinou muito isso. Amém? O Senhor fala lá em a parábola em Mateus 18, que diz assim. Ó Senhor Jesus. Só um momentinho, irmãos. Mateus 18, versículo 23 ao 27. Eu vou resumir, porque não vai dar para me ler tudo. Ó Senhor Jesus. Aqui vai falar da parábola, né, daquele servo. Ó Senhor Jesus. Deixa eu só achar aqui, irmãos, perdão. É Mateus 18, do 23 ao 27. Amém? Né? Podemos aprender um bom exemplo de perdão registrado em Mateus 18. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que a dívida fosse paga. Né? Então o servo foi lá e se prostrou diante dele, né, desse Senhor, e pediu perdão, misericórdia pela vida dele. E esse Senhor se compadeceu dele. Né? O irmão fala que ele está dando até uma informação importante, que o quanto que ele devia era 10.000 talentos, que equivale a 350 toneladas de ouro. Ou seja, ele devia aproximadamente 25,5 bilhões de reais. Quem é, irmãos, que consegue pagar estando endividado, não tem dinheiro nenhum? Como é que a pessoa vai pagar esse valor? Então o seu Senhor, né, agiu com grande misericórdia para com a vida desse servo, né, e perdoou toda a dívida. E um dos conservos desse servo que a dívida foi perdoada, né, aqui diz na palavra que ele devia somente, nossa Senhor Jesus, 100 denários, que equivale mais ou menos a 6.000 reais. Né, um conservo desse servo que a dívida foi perdoada. E ele não pôde perdoar esses 6.000 reais. Ele teve uma dívida impagável de quase 30 bilhões de reais. E o seu Senhor perdoou ele. E ele não pôde perdoar 6.000 reais. Ó Senhor Jesus. Sabe, irmãos, e eu fiquei refletindo. Isso aqui é para nós, né? O Senhor nos perdoou uma dívida que era impagável. Nós não tínhamos como pagar pela salvação das nossas almas. Mas o Senhor foi lá e pagou o preço. E o preço foi alto, irmãos. Não pense que foi fácil para o Senhor morrer naquela cruz. Não pense que foi fácil para o Senhor, né? O Pai se afastou dele naquele momento. O Senhor Jesus, ele era acostumado com a presença do Pai em todo o tempo. Né? O Senhor veio nessa terra, sofreu, né? Aprendeu muitas coisas, foi aperfeiçoado através do sofrimento. E ainda morreu uma morte humilhante, uma morte de cruz. Para pagar o preço pela minha vida e pela sua. E muitas vezes nós não podemos perdoar, né, um pisão no pé.
Muitas vezes nós não podemos perdoar coisas tão supérfluas. Né? O Senhor Jesus já te perdoou o que você não poderia pagar. E por que você não perdoa o seu irmão? Não perdoa o seu cônjuge? Né? Talvez o seu marido ou sua esposa falou algo que você não gostou. Mas coloca essa coisa, né, lado a lado com a sua salvação, com tantos pecados que você já cometeu. Será que é maior? Será que realmente vale a pena você ficar guardando essa mágoa, esse rancor? Ó Senhor Jesus, que você possa refletir, né, nessa palavra, nessa parábola, né, que está em Mateus 18, se você quiser ler depois. Né? Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Então o mínimo que a gente tem que fazer é perdoar uns aos outros. Porque nunca ninguém vai pecar mais do que nós pecamos contra o Senhor. Nunca ninguém vai pecar contra você mais do que você já pecou contra o Senhor. Então o mínimo que nós temos que fazer, irmãos, é perdoar. E isso é vida para você. Quando você perdoa, você também está ganhando. Se você não perdoa, aquilo lá vai fazer muito mal para você. Né? Além de você não liberar o perdão para outra pessoa. Então vamos perdoar, irmãos. Eu quero ler mais um versículo, né, que está lá em Efésios 4:32. Efésios 4:32, que diz assim: ó Senhor Jesus, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ó Senhor Jesus, é que o Senhor está falando, irmãos, tudo que eu acabei de falar agora. Né? Ó Deus, sede uns para com os outros benignos, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, né? Como também Deus em Cristo vos perdoou. Ó, Deus em Cristo nos perdoou, então nós precisamos, irmãos, perdoar uns aos outros. Amém? Jesus é o Senhor, que você possa refletir nessa palavra. Perdoa, né, a minha forma de falar, se não deu para entender muito bem, mas os que o Senhor te abençoe, né, que você tenha ganhado pelo menos um pontinho, né? E nós entendemos nesse capítulo aqui que o Senhor deseja construir um edifício, né? O Senhor quer fazer uma obra-prima, mas é uma obra-prima coletiva. Amém? Que você lembre-se disso. Você é uma parte do corpo. Você não é todo o corpo. E o Senhor quer que todo o corpo de Cristo, né, vá se encontrar. Nós, como noiva, vamos se encontrar com o noivo. Amém? Jesus é o Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.